1 Reis, capítulo 9, versículo 1. Diz o seguinte: Sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que veio à vontade de fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão, como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvir o quê? O que o Senhor disse? Ouviu o quê? A tua oração e a tua súplica que, suplicando, fizeste perante mim. Santificai a casa que edificaste, a fim de pôr-la o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo que eu te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de quem? De Israel. Que coisa interessante Deus falando aqui com Salomão, né? Salomão havia acabado de construir o templo do Senhor, aquele que o próprio Davi, seu pai, queria que ele construísse. Vocês lembram disso? Lembra da história? Davi não aceitou que ele vivesse em palácio e via a arca do Senhor em tendas. Tudo bem que as tendas não era qualquer tenda que a pessoa acha que era qualquer coisa. Mas não era qualquer coisa, mas Davi queria dar algo melhor para Deus. Algo santo, bonito, que as pessoas vissem e falassem: nossa, a casa de Deus é a mais luxuosa que tem entre todos. E Davi tinha essa vontade, mas Deus proibiu Davi de fazer. Então passou para o seu filho Salomão, ele teve essa honra e privilégio de fazer. Mas você vê aqui que Salomão, após ter edificado tudo, edificado sua casa como rei também, você vê que Deus aparece a Salomão novamente, como um dia apareceu e perguntou: Salomão, o que queres? E Salomão escolheu o quê? Sabedoria, não foi isso? E aqui Deus volta a dizer, falar com Salomão: Salomão, olha, maravilha o que você fez. Edificou a casa do Senhor, edificou a minha casa, e eu quero pôr meu nome para sempre naquela casa, porque você me edificou. Mas você vê aqui que ele fala: olha, ouvi a tua oração, tua súplica, coisa maravilhosa. Mas ele fala aqui no versículo 4 o quê? Se tu o quê? Andares perante mim como andou teu pai, com inteireza de coração, com o coração totalmente entregue a Deus, não é assim? Coração todo entregue ao Senhor. E que mais? E com quê? Sinceridade de coração também, para fazer segundo tudo que eu te mandei, e guardar os meus estatutos. Então tem um e se tu, né? Que é muito bom da gente pegar essa parte, porque é muito lindo o que Salomão fez, mas Deus queria colocar ele em um outro patamar. Mas ele fala: olha, se você, Salomão, andar segundo a minha vontade, fazer ali como seu pai fez. E olha o que Davi fez. Nós temos, a maioria das vezes, as pessoas só lembram do pecado de Davi, não é? Matou o gigante do pecado. Mas nós lembramos sempre que Davi se humilhou perante Deus diante daquilo que ele fez. Davi deu uma resposta a Deus, porque ele falou: não aceito mais viver a minha vida sem a tua presença. Davi era incomodado de ter a presença de Deus na vida dele. Ele não aceitava ficar sem ela. Então você vê que Davi tinha um coração totalmente voltado para quem? Para Deus. Para Davi não importava nada se ele não tivesse o Senhor na vida dele. E isso que Deus estava falando aqui, a mesma coisa que Salomão: olha, se você, Salomão, andares perante mim, como seu pai andou, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, se você guardar os meus estatutos, olha, Salomão, você não sabe o que vai acontecer na sua vida. O meu nome estará sempre firmado, o seu nome sempre firmado no trono de Israel. As suas gerações perpetuarão todos os dias. Imagina para um rei daquela época, né? Não teria coisa melhor do que ele saber que sua geração estaria para sempre ali no trono. Mas nós vemos que ele fala: olha, tem um acaso, tem um porquê, tem um motivo. É se você andar nos meus estatutos, é se você guardar a minha palavra.
E muitos de nós, às vezes, não estamos guardando a palavra do Senhor. Nós achamos as coisas de Deus maravilhosas, lindas, mas nós não estamos guardando o Senhor. Nós não estamos guardando o Senhor no nosso coração. Nós não estamos servindo a Deus da maneira correta. Você vê que ele está aqui ensinando a Salomão o que ele deveria fazer, como que ele deveria servir a Deus. Se Salomão queria ser bem-aventurado, não é isso? Se ele queria ser uma pessoa um rei que iria ser o mais conhecido, se ele queria ser um rei que ele tivesse mais fama, ele poderia fazer o que ele quisesse. E tanto que conseguiu, né? O mais rico de todos, ele conseguiu. Mas se ele queria ser um rei que tinha um coração voltado para Deus, voltado para as coisas de Deus, ele teria que agir como? Segundo o que Deus havia ordenado. Porque existe uma felicidade que só Deus pode nos dar. Nós podemos correr atrás dela, de várias felicidades. Como nós achamos que ser feliz às vezes é ter as coisas. Se você não tiver Deus na sua vida, um cristão que não tem o prazer de servir a Deus, a vida não vai mudar em lugar nenhum. Porque por mais que você esteja servindo, mas você vê que ele fala aqui, olha, se andasse perante mim como seu pai andou, com interesse de coração e com sinceridade. Porque a pessoa pode servir, não pode? Mas ela também pode servir sem sinceridade nenhuma, né? Sem vontade nenhuma. Vou falar uma coisa aqui, não espalha. Mas quantas vezes você foi trabalhar sem nenhum pingo de vontade de estar lá? Não espalha. Não precisa rir também, senão todo mundo vai desconfiar de você. Mas você não está com vontade nenhuma. Mas seu único objetivo é o quê? Dinheiro, né? Eu preciso ter condições. Eu preciso trabalhar porque eu preciso do dinheiro. Então você vai sem vontade nenhuma. Porque a sua intenção é o dinheiro. Muitas vezes nós estamos assim também, nós vamos para o meio de Deus. Nós servimos a Deus achando porque Deus tem que nos dar algo, porque nós queremos uma bênção. Mas nós não estamos nem um pouco afim de estar fazendo aquilo. Mas na nossa cabeça, mas eu estou fazendo, né? Importante é fazer. Deus está mostrando diferente, né? Deus está mostrando que é o quê? Com sinceridade, com coração aberto, coração entregue. É sabendo que é um prazer, uma alegria para nós estarmos adorando a Deus, estarmos buscando a Deus. E é assim que nós fazemos. E é assim que Deus está nos ensinando a fazer aqui com Salomão. Do mesmo jeito que ele falou para Salomão aqui, também serve para nós. Para quando nós vamos servir a Deus, fazer da melhor maneira possível. Quando nós formos fazer algo para Deus, fazer da melhor maneira possível. Quando você vier à igreja, louve a Deus, busque a Deus da melhor maneira possível. Com o coração entregue. Não é com aquele choro, às vezes falso, mas é com alegria. E um choro de saber que Deus é o seu Deus, que Ele é o seu refúgio, que Ele é a sua fortaleza. Não é buscando, talvez, não vou na igreja porque eu preciso de uma bênção. E é só isso que você veio buscar? O que diz lá em Mateus 7? Buscar primeiro o quê? Para depois as coisas serem acrescentadas. Mas às vezes nós estamos colocando quem primeiro? As bênçãos de Deus, né? Nós estamos esquecendo de servir a Deus com alegria. Servir a Deus para honrá-lo da maneira que Ele merece. Você vê que ele fala, ó, então confirmarei o seu trono, o trono do teu reino sobre todo Israel para sempre, como falei acerca de Davi, seu pai, dizendo, não te faltará varão sobre o trono de Israel. Como ele falou com Davi. E Davi, você vê que mesmo fazendo coisas que não deveria, mas Deus estabeleceu o trono dele. Você fala de rei hoje em dia, você lembra de qual primeiro? Davi, não é? O homem segundo o coração do Senhor. E por que ele era segundo o coração? Tantas vezes que ele errou, e a pior de todas, no caso de Batseba, mas você vê que mesmo assim, era um homem segundo o coração do Senhor, porque ele sabia da importância do Senhor no seu reinado. Ele sabia a importância de Deus na sua vida, e ele dava total importância. O profeta, lembra da história de Davi, quando o profeta chegou para falar com ele, Davi,
Olha, eu tenho uma história para te contar. Tinha um homem que tinha apenas uma ovelhinha, e desse homem foi tomado. Davi, revoltado, responde que mate esse homem, né? Mas quando o profeta fala o quê? Ele fala, Davi, esse homem é você. Você vê que na mesma hora Davi fala o quê? Eu pequei, eu errei. Na mesma situação, Davi fala assim, esse homem sou eu. Então Davi reconheceu que ele precisava, do mesmo jeito que ele precisou e falou, olha, eu errei. E ele fala, olha, Senhor, torne-me a dar a alegria da tua salvação. Está lá no Salmo 51. Está lá, ele fala, olha, Senhor, eu preciso dessa alegria de volta. Eu preciso dessa alegria de voltar a te servir, de voltar a fazer as coisas da melhor maneira possível. Imagina, Davi sentia falta disso. Davi precisava buscar ao Senhor da melhor maneira possível. Nós temos buscado o Senhor da melhor maneira possível? Você tem buscado ao Senhor da melhor maneira possível? Você tem feito isso com alegria, com cântico, com salmos, porque você sabe que Deus é o seu Deus? Ou você fala assim, não, as coisas estão difíceis, olha, as coisas estão terríveis e parece que nada está dando certo para mim, eu estou na tristeza. Quer ver? Vamos ler. Aqui está ali em Romanos 12. Abra na sua Bíblia, Romanos 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Já acharam? 12 e 11. Diz o seguinte, não sejais o quê? Vagarosos no cuidado. Sede o quê? No quê? Sede fervorosos no espírito, servindo a quem? Ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente em tribulação e perseverai o quê? Na oração. Olha aqui que o apóstolo Paulo está falando. Olha, não sejais vagarosos no cuidado. Não seja devagar, não é que você vai fazer as coisas, você não está ligando para elas, muito pelo contrário. Olha, sede cuidadoso, sede zeloso, e olha, sede fervorosos, o quê? No Espírito, não é isso? Fazendo o quê? Servindo quem? Ao Senhor. Porque nós temos que ser fervorosos no ato de servir a Deus. No ato de você estar aqui hoje, você está aqui prestando um louvor ao Senhor Todo-Poderoso. Hoje você vai participar da Santa Ceia, coisa maravilhosa, não é isso? Mas o ato de você servir ao Senhor, de você adorar a Deus, pode ser de qualquer maneira? Não, né? Você não pode estar ali, eu vou lá. Tem uns, às vezes, que infelizmente, eles chegam na igreja e é igual no serviço, né? Como eu falei, é só bater o ponto, né? Para dizer que foi na igreja ontem. Eu fui na igreja ontem, fulano, fui na igreja hoje, foi bênção. E é só isso, acabou. Os dias passam e as coisas não acontecem. Mas ele fala, olha, sede fervorosos em servir a Deus. Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Busque a Deus com intensidade, busque a Deus. Louve a Deus, seja alegre na presença de Deus, faça as coisas acontecerem conforme a vontade de Deus. Não desanimando, não se prostrando, mas sendo firmes. Você vê que ele fala, alegrai-vos na esperança. Alegre-se. Alegre-se quando tudo parecer difícil, alegre-se na esperança. Seja paciente na tribulação e persevere na oração. Com alegria, continue caminhando, com alegria, continue ali o seu caminho, firme na esperança do Senhor. Mas tenha um espírito fervoroso, de uma pessoa que sabe que está caminhando no caminho do Senhor. Como Deus disse a Salomão, falou, olha Salomão, se você caminhar nos meus estatutos, se você me servir da melhor maneira possível, o teu nome estará estabelecido em Israel como foi o teu pai. Então tinha um e se, né? Lembra do e se que nós lemos?
Mas e se você estabelecer, se você fizer os estatutos, aí sim, Salomão, o seu nome estará estabelecido em todo Israel. Mas e se não? Se Salomão não fizesse nada? Se nós não estamos fazendo nada, nós podemos falar alguma coisa de que as coisas não estão acontecendo na nossa vida porque Deus não gosta da gente? Será que é isso? Se nós sabemos que Deus ama todos nós. Se Deus deu seu Filho, seu unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E você acredita nisso? Não acredita nisso? Sim ou não? Você acredita que Deus deu seu Filho? Que hoje vai participar da ceia? Não acredita? Por isso que Deus te ama. E Ele quer o seu bem. Mas se nós andamos segundo a vontade do nosso Pai Celestial. E com alegria, servindo ao nosso Deus. Com coração fervoroso. Olha, sede fervorosos, servindo ao Senhor. Essa é a nossa mensagem de hoje. Nós temos que ser fervorosos no ato de servir a Deus, de buscar a Deus, de se entregar a Deus. Porque aí sim Deus vai nos abençoar. Mas nós temos que ter um coração totalmente entregue ao Senhor. Um coração alegre, que não faz de qualquer maneira, mas faz com um coração alegre. Um coração desejoso de fazer mais a Deus. Um coração desejoso de fazer ainda mais pelo Espírito Santo, de buscar mais. Talvez você fale assim, nossa Senhor, eu fui ali a buscar o Senhor, eu orei, mas parece que a oração não foi suficiente. Eu quero mais, preciso de mais do Senhor na minha vida. É assim que nós começamos, com o coração fervoroso, com a vontade de buscar a Deus, a vontade insaciável de buscar essa fonte inesgotável que é o Senhor. É assim que nós temos que ser. Buscar a esse Deus fervorosamente, porque aí sim nós começaremos a ver a mudança de Deus na nossa vida. Porque aí sim nós começaremos a ver que Deus está estabelecendo nosso nome na nossa vida. O nome dele na nossa vida. Quando nós buscamos a Deus e se entregamos a Ele de todo o coração. Com toda a nossa alma. Quando nós rendemos louvores ao Senhor de todo o coração. Ali no Salmo 100, abre na sua Bíblia hoje, nós vamos mexer na Bíblia. Amém? Salmo 100, abre aí. Salmo 100. Diz o seguinte: servir ao quem? Verso 2. Servir ao Senhor com quê? E apresentavos a Ele com quê? Com quê? Com cantos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Servir ao Senhor com alegria. Quem está dizendo isso? O próprio salmista. Olha, servir ao Senhor com alegria. Mas não somente servir, mas apresentar a Ele com canto. Porque às vezes nós estamos tristes, abatidos. Não sei se você já fez isso na sua vida, mas faça. Você coloca um louvor ali bonito, um louvor que você gosta na sua casa, no seu carro. Talvez você está andando na rua, você coloca um fone de ouvido, mas você escuta um louvor que você gosta. Você começa a se alegrar no Senhor. Você começa a se alegrar porque você sabe da alegria que é cantar ao Senhor. E Deus se agrada disso. Por isso que Ele fala, olha, servir ao Senhor com alegria. Não é com tristeza. Porque às vezes as pessoas estão procurando uma alegria aleatória, uma alegria que não faz sentido na vida dela. Muitas pessoas procuram alegria na balada, não é assim? É ou não é? Procura alegria nas drogas, na bebida. Procura alegria em muitos outros lugares. Mas você pode ver, você já deve ter visto muitos testemunhos, que a pessoa falava assim, olha, eu encontrei
um vazio que me preencheu. Eu tinha um vazio, mas esse vazio foi preenchido por quem? Jesus, não foi isso? Você já não viu testemunhos assim? Ou pode ser até o seu. Você viveu uma vida de tristeza. Quando você encontrou a Deus, algo te preencheu. É a alegria dele sendo completa na sua vida. E nós devemos se alegrar com isso. Nós temos que se alegrar porque nós estamos servindo ao Senhor com alegria. Nós estamos entregando nosso coração a Deus de toda forma que Ele precisa. Um coração completamente entregue ao Senhor. Um coração completamente entregue a Jesus. Porque nós precisamos ser totalmente entregues a Deus. O nosso coração tem que estar repleto de alegria, de gozo, de felicidade. Porque nós temos um Deus poderoso que habita em nós. Nós temos um Deus que é todo poderoso. Se Ele habita em você, o seu coração está alegre. Você que está dando lugar para tristeza. Você que está dando lugar para outras coisas. Sendo que Deus tem a alegria para te dar. Você vê que mesmo passando por situações, Ele fala, olha, alegre-se na esperança. Porque mesmo que as coisas estejam difíceis, alegre-se na esperança. Cante louvores. Lembra do apóstolo Paulo, Pedro, quando estava preso? Lembra? Sempre cantando hinos, Paulo cantando hinos ao Senhor, alegrando-se na esperança do Senhor. Sempre ali junto, olha para o Senhor, eu preciso de mais. E mesmo sendo pisoteados, chicoteados, apanhando, eles estavam felizes. Você vê mesmo as pessoas sendo jogadas a leões, mas elas estavam felizes. Por quê? Estavam felizes, alegrando-se na esperança de saber que um dia estarão com Deus no paraíso. Será que nós estamos ficando alegres? Será que nós temos alegrado por isso? Será que nós estamos com o coração totalmente entregue ao Senhor para não importa o que está acontecendo, nós estamos somente fixados no olhar do nosso Senhor Jesus, em fazer a vontade dEle, em fazer mais de Deus? Quando você serve ao Senhor, você deve fazer ainda melhor que está servindo uma pessoa. Porque muitas das vezes, quando nós estamos servindo alguém que nos interessa, que é importante para nós fazemos da melhor maneira, né? Ou você deixaria seu pai, sua mãe, ou seu filho, sua filha de qualquer jeito? Eu creio que não, né? Você não jamais trataria seu pai de qualquer jeito, sua mãe, o seu irmão, ou seu filho, sua filha. Mas quando é com Deus, tem que ser melhor ainda. Quando você trata com Deus, o seu poderoso Deus, aquele que você estava aqui orando, aquele que você estava aqui louvando, você faz da melhor maneira possível. O seu coração tem que estar entregue ao Senhor. E fervorosamente. Ele tem que pulsar por mais de Deus. Com a vida entregue ao Senhor. Quer ver? Para nós encerrarmos ali no Filipenses 4. Olha, vamos encerrar. Filipenses 4. Filipenses 4:4. Diz o seguinte: regozijai-vos sempre no quem? No Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, né? Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está quem? O Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de quem? De Deus. Pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em aonde? Em Cristo Jesus. Então nós temos falando sempre, olha, regozijai-vos, alegrai-vos sempre em quem? No Senhor. Buscai ao Senhor, regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre,
porque vai ser notório a todos os homens. A sua alegria em Deus vai ser notória a todos os homens, porque perto está o Senhor. Então ele fala, olha, as suas petições e súplicas sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E aqui está um ponto interessante, que ele fala, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará quem? O vosso coração e o vosso sentimento. Por quê? Nós estamos andando pelo quê? É pela fé ou pelo nosso sentimento? Por onde você está andando? Porque se você está andando pela fé, nós temos total consciência que Deus sabe do nosso sentimento. E Ele o guarda. Porque se nós não estamos andando pela fé, nós vemos uma situação difícil, paralisada, travada na nossa vida, nós olhamos aquilo e falamos assim, nossa, não vai dar. Nossa, eu não vou conseguir. Não vai ter como solucionar isso, não vai ter como passar por isso, porque é algo que eu nunca consegui vencer. E de novo veio, eu vou perder novamente. É isso que talvez o seu coração, quando está distante do Senhor, vai dizer a você. Você não vai conseguir. Mas quando você está com o coração entregue ao Senhor, alegrando-se sempre, mesmo diante de tribulações, mesmo diante de perseguições, mesmo diante de situações complicadas, mas você está totalmente entregue ao Senhor com alegria, lembra? Regozijai-vos sempre. Mesmo passando por situações, mas seu coração está entregue ao Senhor. Ele fala, olha, a paz que excede todo entendimento, que é a paz de quem? De Deus, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos. Então quer dizer o seguinte, mesmo que você tenha passando por situações difíceis, Deus vai te manter em pé, porque o seu coração talvez vai tentar dizer, a sua carne vai falar assim, você não consegue, mas a sua esperança e confiança no Senhor vai falar assim, vai em frente que você consegue, porque Ele está te guardando. Ele está guardando esse sentimento que talvez dentro de você fala assim, olha, você não vai conseguir. A sua carne, às vezes os seus olhos estão olhando e falam assim, é muito grande, não vai dar. A situação é complicada, não vou conseguir. Mas Deus está dizendo, olha, fique firme na esperança. Porque a paz de Deus que há em mim, ela vai te tranquilizar, ela vai trazer a paz na sua vida. Se você está desesperado, você está numa situação que o seu coração está tenebroso, está com medo, porque a situação é muito grande para você vencer. Mas quem está te controlando? Quem está na sua vida? Quem é o seu Deus? Você já decidiu isso na sua vida? Porque quando você decide que Deus é o seu Deus, é isso que acontece com você. O vosso coração e os vossos sentimentos estão em Cristo Jesus. Tudo que era difícil, impossível de suportar, Ele suportou por nós naquela cruz daquele Calvário. Passou por toda a situação. Se entregou por cada um de nós. Para que nós tenhamos vida e uma vida com abundância, uma vida de paz. Se as coisas não estão acontecendo na nossa vida, nós temos que tomar cuidado nas situações que nós estamos seguindo. Porque Ele quer que nós andemos bem. Mas para nós andarmos bem, nós temos que andar em quem? Na vontade do Senhor. Servindo ao Senhor com alegria, com cânticos, com louvores a Deus. Quando nós decidimos isso na nossa vida, a nossa vida será diferente. Você viu que Ele falou com o rei Salomão? Salomão, se você me servir, como servir seu pai, de todo o coração, com todo o sentimento, com toda a sinceridade, aí sim, o seu reino será decretado. A sua vida será uma vida boa. Se nós estamos servindo ao Senhor de todo o coração, mesmo passando por dificuldade, você está igual o Lázaro, né? O cantor que veio a falecer um tempo atrás. Vai passando pela prova dando o quê? Glória a Deus. Porque é aí que nós estamos sendo testados. É aí que nossa fé está sendo testada. Porque não é no momento que está bom, no momento que você está ali passando por situações, olha, eu não preciso me preocupar com nada, porque as coisas estão maravilhosas. Vai vir dia maus? Sempre vem, né? É nesses dias maus que nós vemos se sua confiança está em Deus ou não. Não é no dia bom. Dia bom, tudo é lindo, né? Tudo é maravilhoso.
Mas é quando vem um problema, uma situação. Isso define o quanto você está perto do Senhor. No momento que você mais precisa dele, você orou, as coisas aconteceram? Ou nós estamos cada vez mais distantes do Senhor? Que mesmo Ele não escuta nem nossa oração mais. Que nós não estamos confiando nele. O nosso coração tem que estar voltado ao Senhor. Quando o nosso coração está voltado ao Senhor, as coisas acontecem na nossa vida. Lá no Salmo 16 fala: na tua presença há abundância de quê? De alegria. É na presença do Senhor que você encontra alegria. Se você quer experimentar essa alegria, é só no Senhor. Se você está triste, busque o Senhor, que a alegria chega. Você vê que Ele guarda o seu coração e o seu sentimento em Cristo. As coisas que você achava que iria acontecer, não vai mais acontecer, porque você está guardado no Senhor. E com a fé em Deus, as coisas vão acontecer da melhor maneira possível. Mas na presença do Senhor, há abundância de alegria. Busque o Senhor, que a alegria dele vai entrar dentro da sua vida hoje e vai te transformar.